a verdade sobre o Natal. Nós vamos estudar esse assunto, sobre essa festa, uma festa que o mundo inteiro está celebrando, uma festa que o mundo inteiro está comemorando neste mês de dezembro. E nós vamos começar esse estudo da palavra lendo esses textos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas da nossa guerra, elas não são carnais, elas são espirituais. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, são armas espirituais. A palavra é uma arma espiritual. Para quê? Para destruir fortaleza. O que é fortaleza? Gente, fortaleza é algo que se estabelece na mente, elevado, um lugar difícil de conquistar. Isso é uma fortaleza. Nos tempos antigos, os povos se abrigavam em fortalezas. Quando Davi conquistou Jerusalém, Jerusalém era a fortaleza dos jebuseus. Era um lugar difícil de entrar. E essas fortalezas que se estabelecem na mente são enganos, mentiras, tradições, sofismas que se estabelecem na mente e que faz com que as pessoas tenham dificuldade de compreender a verdade. O que derruba uma fortaleza não é canhão, nem é espada, mas é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode penetrar e destruir uma fortaleza. Sofisma é um engano. A palavra de Deus anula o engano. Então, irmãos, vamos deixar a palavra de Deus demolir as fortalezas da nossa mente e anular os sofismas estabelecidos no nosso coração. Mateus 15:3 diz assim: Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Existem coisas, mandamentos que estão na Bíblia, e estes mandamentos de Deus para nós temos que cumprir. Mas existem coisas que são tradições, que são coisas criadas pelos homens, estabelecidas pelos homens, e que acabaram tomando a forma de cristão, como que se fosse cristã. O Natal, por exemplo, é uma tradição que não veio de Cristo, que não é um mandamento da palavra, e sim uma tradição. Então nós vamos hoje falar sobre essa tradição, desmascarando essa tradição, revelando as suas origens. 2 Coríntios 13:8 diz assim: Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Queridos, uma mentira, ela pode prevalecer contra muitos durante muito tempo, mas ela não pode enganar a todos durante todo o tempo. Vai chegar um momento em que a mentira tem que cair por terra, e a hora da mentira cair por terra é agora, é hora de cair a Babilônia. Por isso que nós estamos aqui pregando a palavra para demolir fortalezas. Ninguém pode ir contra a verdade. A verdade provém de Deus. A verdade procede de Deus. A verdade é a palavra. Então nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Podemos estar a favor da verdade, mas não podemos prevalecer contra a verdade. Amém, amados? Bom, queridos, lidos esses textos, vamos fazer alguns questionamentos com respeito a essa festa chamada Natal. Algumas perguntas são importantes de serem feitas. Primeiro, o Natal é uma festa bíblica? Ela está na Bíblia? É uma festa ordenada por Deus, seja no Antigo ou seja no Novo Testamento? É o Natal uma festa cristã? Se não, por que a cristandade comemora? Porque nessa época do ano existem até árvores de Natal, pisca-pisca, nas igrejas. Se é uma festa cristã, por que tanta gente não cristã comemora? Porque tem tanta gente que está nem aí para Jesus, está nem aí para Deus, comemoram. Algumas perguntas são importantes serem feitas. Está na Bíblia?
Jesus instruiu os seus discípulos a celebrarem essa festa, porque veja, Jesus deixou, amados, mandamentos com respeito a algumas coisas. Por exemplo, ceia. Ele mandou partir o pão. Então, a ceia é uma ordenança, porque a igreja de Cristo deve partir o pão e tomar o cálice. É uma ordenança. O batismo é uma ordenança. Ele disse, façam discípulos, batizando-os. Então, é uma ordenança o batismo. Mas e o Natal? Jesus mandou celebrar, os apóstolos celebraram. Será que existe na Bíblia algum registro de Paulo, Pedro, Tiago, João celebrando essa festa? Ou mandando a igreja celebrar? Amados, existem registros na igreja do primeiro século em que o Natal tenha sido celebrado. Você, quando folheia a sua Bíblia no livro de Atos, você vê algum relato da igreja celebrando o Natal? Nas cartas, os apóstolos mandam celebrar. Então, meus amados, são perguntas que nós temos que fazer. Quando e como esta tradição entrou na igreja? Se Jesus nunca mandou celebrar, presta atenção, porque você precisa aprender a pensar. Um cristão precisa aprender a pensar. Ele precisa aprender a raciocinar. Nós recebemos tradições que nem sequer questionamos as suas origens. Ou recebemos sem verificar as suas origens, de onde procedem. Se Jesus nunca mandou celebrar Natal, se os apóstolos nunca mandaram celebrar Natal, se a igreja primitiva não há registro dela ter celebrado Natal, uma pergunta se impõe: como e quando essa tradição entrou na igreja? É isso que nós vamos procurar responder ao longo desse estudo. E na segunda parte nós vamos procurar responder quando Jesus nasceu. Amém, amados? Muito bem, que Deus nos ajude em nossa exposição. Para isso, nós vamos usar a Bíblia e também as enciclopédias. As enciclopédias são fontes históricas da história. São coletâneas de informações confiáveis. As enciclopédias. Nós podemos buscar as informações históricas. No Brasil tem a Enciclopédia Barça, a primeira enciclopédia brasileira. E você, com acesso à internet, você pode entrar naquela biblioteca da internet a respeito do Natal e você vai ver que essas informações todo mundo tem, parece que menos a igreja. Os estudiosos sabem que o Natal não é uma festa cristã, os estudiosos sabem que provém do paganismo, mas a igreja parece não saber ou não quer saber. Mas nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Amém, amados? Então primeira informação que nós temos, a Enciclopédia Britânica, de 1946, diz assim: o Natal não constava entre as antigas festividades da igreja. Não foi instituída por Jesus Cristo, nem pelos apóstolos, nem pela autoridade bíblica. Foi tomada mais tarde do paganismo. Creiam os senhores, isso é verdade. Vocês não ouviram errado. O Natal foi tomado posteriormente do paganismo. Não constava das antigas festividades da igreja. A igreja celebrava Páscoa, a igreja celebrava Pentecostes, a igreja celebrava tabernáculos, mas a igreja nunca, no primeiro século, nunca, no segundo século, nunca, apenas no quarto século, se tem notícia do Natal ser instituído como uma festa, mais de 3 séculos depois. Por quê? Porque a igreja tem uma história. A igreja tem 2000 anos de história. A igreja não nasceu ontem. A igreja de Jesus Cristo, que foi fundada por ele, a igreja a qual ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja tem 2000 anos. Desde que Cristo Jesus morreu, ressuscitou e enviou seu Espírito, batizando aqueles 120, ali forma a eclesia, a igreja do Senhor Jesus. 2000 anos se passaram. Enciclopédia Americana, edição de 44, diz: o Natal, de acordo com muitas autoridades, não se celebrou nos primeiros séculos da igreja cristã. Veja, queridos, que apenas no 4º século, o costume do cristianismo não era celebrar o nascimento de Cristo, e sim a sua morte. Qual foi o mandamento de Cristo? Tomar o pão, partir o pão, comer o pão,
E todas as vezes que nós fazemos isso, estamos anunciando o quê? A morte do Senhor. A nossa vitória está justamente na morte e consequente ressurreição de Cristo. O menino Jesus, graças a Deus que Jesus nasceu, mas a nossa redenção está na morte de Cristo e na sua ressurreição. E ele próprio, em momento algum, ele orientou a igreja a celebrar o seu nascimento, e sim a sua morte, como diz a própria enciclopédia americana. Portanto, uma igreja de 2000 anos de história é para se entender que muitas coisas aconteceram ao longo desse trajeto. Muitas coisas foram acontecendo. Durante os 3 primeiros séculos, a igreja manteve-se fiel ao seu fundamento apostólico. Queridos, a palavra de Deus diz assim: edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20. A igreja foi edificada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E é assim que ela deveria permanecer, sempre no fundamento. Só que, com o decorrer da história, as coisas foram mudando, mas até os 3 primeiros séculos, por ela permanecer fiel ao seu fundamento, ela foi muito perseguida, a igreja ela foi martirizada. Irmãos, a história nos mostra que houveram 10 grandes perseguições, somente ao longo da história da igreja, 10 grandes perseguições, e cada imperador romano, eles estiveram à frente de uma delas. Uma das mais brutais foi sob Vespasiano. Foram perseguições tão terríveis, mas tão terríveis, sob Nero, por exemplo. Nero que botou fogo na cidade de Roma e colocou culpa nos cristãos. Enquanto a igreja incomodava, ela causava perseguição. Depois que ela se torna morna, ela não incomoda os homens, ela passa a incomodar a Deus, porque Deus tem vontade de vomitá-la. Mas enquanto ela está no fundamento, ela não está incomodando a Deus, pelo contrário, mas ela incomoda os homens. Ela agrada a Deus e incomoda os homens. Se a igreja quer agradar a Deus e incomodar os homens, né, ela deve sempre permanecer no fundamento dos apóstolos. Quando eu digo incomodar os homens, são os homens tomados pelo espírito de Satanás, os homens que estão vivendo nesse mundo, né, com o espírito desse mundo. Até que no século IV, o que aconteceu? O imperador Constantino, ele teve uma visão. Qual foi a visão que o imperador Constantino teve? Ele estava indo para a batalha contra Maxêncio, na batalha da Ponte Milvio, numa batalha histórica. E esse imperador, que até então ele era pagão, o imperador Constantino era pagão, ele adorava o sol, ele era adorador do sol, ele servia a Apolo, ele fez um voto, ele passou vários dias no templo de Apolo, que se Apolo desse vitória, ele iria consagrar o império dele a Apolo. No caminho, ele teve uma visão no céu, e a visão mostrava o sinal da cruz, e no sinal da cruz estava escrito assim: sob este signo vencerás, sob este sinal tu vencerás. E ele entendeu que aquele sinal, aquele recado veio do Deus cristão, veio do Deus dos cristãos para ele. E o que ele fez? Ele então tomou para si aquela palavra, aquela visão, e por um decreto, ele forçou todo o Império Romano a se converter. Por quê? Porque ele teve vitória naquela batalha. Irmãos, o Constantino venceu Maxêncio e atribuiu a visão que ele teve. Então o Deus dos cristãos agora está do nosso lado. Então é bom que todo o império se converta. E todo o Império Romano, a partir do ano 313, passou a se tornar cristão. Repara, o império que perseguia passou a ser protetor dos crentes. A partir daquele momento, ele instituiu decretos de quê? A partir daquele momento, nenhum crente mais fosse perseguido, que houvesse liberdade do culto cristão, que se restituísse os locais de culto que tinham sido tomados. E a partir daquele momento, os bispos da igreja passavam a ser funcionários do Estado. Os sacerdotes, que antes eram presos, torturados por causa da fé, agora eles passaram a participar das benesses do Estado, passaram a participar das vantagens, né, do que é ser aliado do Império Romano. Viu, queridos? Então o perseguidor passou a ser protetor da igreja. Evidentemente, a igreja mudou muita coisa a partir daí.
do ano 313. Cristianismo, Constantino converte-se. Por que está entre aspas? Está vendo que está entre aspas? Converte-se. Como pode alguém dizer que é convertido e mandar matar a própria esposa, chamada Fausta? Como pode alguém convertido matar o próprio filho? Constantino, depois de convertido, matou a esposa, matou o filho, e diz a história que ele só foi batizado na véspera da morte. Ou seja, a conversão oficial do imperador Constantino foi apenas no final da sua vida. Então nós desconfiamos dessa conversão, não é verdade? E aí então o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Pergunto, pode alguém converter-se por decretos? Por exemplo, você chega dentro de casa, você bate o martelo e diz: a partir de hoje todo mundo aqui é crente. Bom seria se funcionasse assim. A pergunta: funciona? Não. Conversão tem que ser ação do Espírito Santo no coração, na mente, no coração. E Roma era um império pagão. Roma adorava vários deuses. Roma tinha muitas festas e rituais pagãos. E o mitraísmo, o que é o mitraísmo? O mitraísmo era uma religião de mistérios que veio da Pérsia, estava em Roma, né? Inclusive Roma era chamada de Babilônia pelos apóstolos, de tanta ideologia babilônica, culto babilônico que estava em Roma. Eles adoravam, irmãos, o sol. E um dos mais importantes rituais e festivais em Roma eram os solstícios de inverno. O que é o solstício de inverno? Depois, se você puder na internet pesquisar solstício de inverno, você vai ter toda uma... É importante você ter isso, mas eu vou te explicar aqui agora. Solstício de inverno é o seguinte: nos países do hemisfério norte, nessa época do ano, tá, que é dezembro, é a época do ano em que o Sol dista da Terra na maior angulação possível. Ele fica mais afastado no maior ângulo possível da Terra. Isso significa que está sob inverno, as noites serão mais longas e os dias mais curtos. Você sabe que para os povos antigos, o sol, pelo fato dos povos antigos terem contato com a terra, com a agricultura, você sabe muito bem a importância do sol para a terra, para a agricultura. O sol sempre exerceu um fascínio pelos povos antigos. E todo fenômeno natural tendia a se achar que eram divindades diversas que estavam regendo. Então, por exemplo, o Deus Sol, o Sol como um Deus. Se esse Sol, ele se afasta, se o frio chega e as noites são mais longas, eles passaram a fazer o quê? Rituais para que o Sol não fosse embora de vez, para que o Sol voltasse, identificando o Sol a uma divindade. Então, esse tipo de culto no hemisfério norte proliferou muito na antiguidade. E na Roma não era diferente. No dia 25 de dezembro, para sua informação, lá em Roma e em outros países também, se tinham esses solstícios, as chamadas Saturnálias e Brumálias, que iam do dia 17 de dezembro até o dia 25. Adoração e rituais e culto ao sol. Preste atenção numa coisa. O Constantino, ele entendeu que o Deus cristão estava do lado dele. Por outro lado, ele está governando um império vasto. Todos os países que circundam o mar Mediterrâneo pertenciam ao Império Romano. E aí, então, o que o imperador faz? Eu quero que esse povo se converta à religião que eu me converti, ou que eu me convenci. Né? Mas como fazer? Como fazer? Ele percebe-se que por um decreto não se consegue. Que tal se a gente começar a fazer um sincretismo? Vamos pegar uma coisa que eles gostam muito e colocar uma roupa cristã nisso. Por exemplo, por que não aproveitar o maior festival pagão que tem na Roma, que são os solstícios de inverno, que fazem adoração ao sol, e dizer que, na verdade, o sol verdadeiro é Jesus? Porque está escrito que nascerá o sol da justiça e ele vai trazer salvação nas suas asas. Jesus é a luz do mundo, é o sol. Então, vamos aproveitar essa festa onde se adora o sol e apresentar Jesus Cristo. Olha, vamos adorar
né, o verdadeiro sol nessa data, usando toda uma festividade pagã e colocando Jesus como sol. E é exatamente isso que eles começaram a fazer. Acompanha só a Nova Enciclopédia do Conhecimento Religioso de Schaff Herzog, explica claramente seu artigo sobre o Natal. As festividades pagãs da Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas aos costumes populares para serem suprimidas pela influência cristã. Ou seja, a coisa estava tão entranhada, é como o Natal está entranhado hoje, mas tão entranhado que é difícil de tirar isso das pessoas, né? Então o que eles fizeram? Está entranhado. Essas festas agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando sem maiores mudanças no espírito e na forma da sua observância. Estão entendendo? As origens dessa festa celebrada no dia 25 de dezembro. A adoração pagã em 25 de dezembro era ao sol vitorioso, o Solis Invictus. Solis Invictus, sol vitorioso. Roma aproveitou essa data associando ao suposto aniversário de Jesus, que é o sol da justiça. Vê se pode uma coisa dessa. Quantos sabem que quando os missionários cristãos, católicos, eles foram evangelizar os povos africanos, e o povo africano adorava os seus deuses, mas eles queriam trazer o Deus cristão junto com aquele monte de santos que eles têm e prestam veneração. Então o que eles fizeram? Vocês devem saber que cada santo católico, os principais, tem um paralelo na Umbanda. Vocês sabem disso? São Jorge, no catolicismo, é Ogum, na Umbanda. Entendeu? E assim vai. Existem os seus paralelos. A mesma entidade, mas os nomes mudam. É por aí que foi feito com a questão do Natal. Uma data onde se adorava o sol, pagã, origem imunda, detestável para Deus, mas se colocou uma roupa cristã, agradou o povo, agradou o imperador, não é? A igreja nessa altura já era católica romana, fazia parte do Estado, estava de mão dadas com o Estado, não é? Fazendo tudo o que o Estado queria. E aí então o Natal começou a se institucionalizar apenas no século IV. Então, desse período para frente, iniciou-se aquilo que nós chamamos de quê? A paganização do cristianismo. E, ao mesmo tempo, a cristianização do paganismo. Ou seja, o pagão recebeu um pouco do cristão e o cristão recebeu um pouco do pagão e ficou uma coisa esquisita, né? Ficou uma mistura um pouco estranha, totalmente estranha para o projeto original de Deus. Estão entendendo, amados, até aqui? Sim ou não? Muito bem. É nesse tempo, é importante dizer, que começou-se o paganismo a entrar na igreja, não só através dessa festa, que é a principal festa do paganismo, vocês devem saber que é o Natal. Natal é celebrado em todas as culturas do mundo. Países budistas, hinduístas, o Japão celebra Natal. O que o Japão tem de cristão? Nada. Japão é um país budista. Japão celebra Natal. Se você vai na Índia, a Índia celebra Natal. O Papai Noel tem todas as culturas que você possa imaginar. Então, o que há de cristão nessa festa? A não ser, né, se nós formos pesquisar a origem dela e ver como tudo começou e por onde o paganismo entrou. Aliás, é nesse contexto que reza pelos mortos começou a entrar na igreja. Isso é paganismo. Oração a mortos, missa de sétimo dia, tá? Santos, imagens, isso vai entrando. A mariolatria, Maria ser vista como intercessora. Aliás, você vai ver como é que eu posso dizer?
você vai ter uma representante de Maria em cada uma das culturas. Você vai ver a figura da mãe e do filho, está em todas as culturas, porque isso não vem da igreja, isso vem da Babilônia. E a igreja assimila, incorpora todas essas coisas do paganismo ao longo dos séculos. Quando que o Natal passou a ser celebrado como uma... Alguém pega água para mim, por favor? Quando que o Natal passou a ser uma data celebrada oficialmente? Qual foi o início? Foi no ano 354, porque com Constantino começou, só que ainda não havia sido oficializado. Mas no ano 354, com o Papa Libério, essa informação você precisa ter, viu? O Natal começou a ser celebrado pela Igreja Cristã no século IV, tem ano 354. Isso é informação histórica, gente. Tá? Os anais da Igreja têm essas informações pelo Papa Libério. Então veja que não foi o mandamento de Cristo. Não foi um mandamento apostólico. Não, irmãos. Foi através de um decreto papal. Foi um homem, um papa. Papa significa pai. Só que Jesus disse: a ninguém devemos chamar de pai, porque é um só pai que é Deus. Não existe papa na terra. O único sumo sacerdote é Jesus. Mas eles são chamados de sumo pontífices e de papas, tomam o lugar de Deus e de Cristo. Entende? Esses homens, eles colocam os decretos deles acima da própria Escritura. Entende? O Papa Libério estabeleceu então a celebração do Natal como festa da igreja. A Enciclopédia Britânica diz: a partir do ano 354, notem que está na enciclopédia, a partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro a festa, que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível Sol. Portanto, o Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto, do sistema do lucro, do sistema da opressão, do sistema da rebeldia, do sistema hostil a Deus chamado de Babilônia. O Natal é uma das principais tradições desse sistema e, como tal, tem suas raízes na antiga Babilônia de Nimrod. Nimrod da Torre de Babel, Nimrod, neto de Noé, bisneto de Noé, neto de Cão, filho de Cush. Nimrod, aparece lá em Gênesis, no capítulo 10. Esse Nimrod, cujo nome significa rebelde. Olha aí, não pode ser boa coisa, né, gente? Esse homem chamado Nimrod, ele foi o homem que, depois do dilúvio, lançou o fundamento da sociedade hostil a Deus. O fundamento do mundo babilônico, do mundo enganoso, do mundo rebelde, do mundo que se contrapõe a Deus, do humanismo, aonde o homem se rebela contra Deus. Porque qual era a função da torre? Vamos construir uma torre cujo topo chega até o céu. Por quê? Porque ele disse assim: Deus, se Deus mandar o dilúvio de novo, as águas não vão nos afogar, porque nós vamos construir uma torre e essas águas não vão conseguir nos sufocar, porque ela vai chegar até o céu. Esse é o Nimrod, tá? Rebelde, edificador da Babilônia, poderoso caçador diante do Senhor, diz o texto. Para mim, ele era caçador de almas. Ele enredou os homens numa proposta de autonomia e de independência contra Deus. Esse é Nimrod, o rebelde. Esse homem, ele aparece em várias culturas. Esse Nimrod diz, existem registros
antigos que dizem que esse homem era tão perverso que se casou com a própria mãe, Semíramis. E, fruto desse incesto, fruto dessa perversão, nasceu Tamuz. Tamuz, que é citado na Bíblia. Tamuz, que se tornou uma divindade adorada pelos caldeus, pelos babilônios. Israel, quando entrou em apostasia, o povo de Israel adorou esse Tamuz, chorou por Tamuz, e Deus disse: eu estou enojado disso, do que eu estou vendo. Está lá em Ezequiel, irmãos. Adorando Tamuz, chorando por Tamuz. Então veja bem, esse Nimrod, que casou com sua mãe e teve um filho chamado Tamuz, esse Nimrod morre. Diz a lenda, o mito, que precocemente. E aí o que aconteceu? A Semíramis, ela espalhou a ideia de que esse filho Tamuz seria a reencarnação de Nimrod, esse que edificou a Babilônia. E esse Tamuz, ele era adorado sempre numa árvore. Daí você vai ver as origens da festa do Natal. Ele era identificado com o próprio sol. E a figura de uma mulher com um filho nos braços, que o sangue do Cordeiro esteja guardando cada um de nós que aqui estamos ouvindo essa palavra. Essa figura, ela é encontrada em todas as culturas pagãs. Na Babilônia é a Semíramis e o Tamuz. No Egito é a Ísis e o Horus. Na Grécia é a Cibele e o Apolo. Todas as culturas você tem a figura. Em Roma é Afrodite e, se não me engano, Hércules. Não estou muito bem certo. Eu li muitos desses nomes. Mas é a figura da mãe com o menino no colo. E chegou no Brasil também. E essa mulher é chamada de Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus, que no catolicismo aqui no Brasil é chamada de Maria, não é? A Aparecida, em Portugal é a Fátima, na Babilônia era Semíramis, na Grécia é a Cibele, em Efésios é Diana, a Diana dos Efésios, e por aí vai. Isso é muito antigo, gente. Esses príncipes ou principados prendem os homens no engano e na idolatria desde há muitos anos. E o Natal, o que ele tem com isso? Tudo. Por quê? Porque esse Tamuz foi identificado com o sol. Repara só, essa rainha do céu, adorada por tantos povos pagãos, na Bíblia, Jeremias 7,18, relata sobre o povo cozendo bolos à rainha do céu. 44, 17 a 19, e em Ezequiel 8 fala de adoração a Tamuz e de adoração ao sol. Dentro do templo do Senhor, Ezequiel teve uma visão de sacerdotes do Senhor adorando o sol. Quer ver esse texto? Abre aí sua Bíblia. Ezequiel capítulo 8, veja lá, versículo 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que essas. Detalhe, ele foi levado aonde? Na entrada da porta da casa do Senhor. E o que se adorava lá? Viu mulheres adorando quem? Tamuz. Disse-me, versículo 15: vês isto, filho do homem? Verás abominações maiores do que essa. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto voltado para o oriente. Eles adoravam o quê? O sol, voltados para o oriente. Esses homens eram sacerdotes, estavam entre o pórtico e o altar. Só um sacerdote tem acesso a isso, ao pórtico e ao altar.
Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazeres eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao nariz. E aí Deus, ele diz que vai trazer juízo. Por quê? Porque eles estavam adorando deuses pagãos. Nós não estamos muito longe disso hoje. Pelo contrário, tá? Bem, essas são as origens do Natal. Alguma pergunta até agora? Ou podemos avançar? Podemos avançar? Quantos aqui já prepararam suas árvores de Natal? Quantos aqui já colocaram guirlandas? Quantos já instruíram seus filhos a colocar sapatinhos na janela, esperando pelo ho-ho-ho? Pois é, gente, tratar desses assuntos não é tão fácil, porque são tradições arraigadas. Vamos ver então os símbolos do Natal. Quais são os símbolos do Natal, gente? Fala aí. Quais são? Papai Noel, presépios, velas, guirlandas, né? São os principais símbolos do Natal. Vamos conhecê-los um a um? Vamos lá? Vamos conhecê-los um a um? De onde vem a árvore de Natal? Olha que bela árvore eu montei para vocês. Pisca, pisca e tudo, olha lá. Tá piscando, ó. Olha lá. Viu aí? Que árvore bonita eu montei. Vamos ver qual é a história dela? Essa árvore de Natal data do tempo de São Bonifácio. A árvore de Natal, tal como nós a conhecemos hoje, tá? Assim, enfeitada, claro, vai se aperfeiçoando, né? Os enfeites, mas o propósito de colocar presentes, isso data da época de São Bonifácio, e a origem dela está na Alemanha, né? Tem origem germânica. Veja só, na Escandinávia usavam-se árvores, e não só na Escandinávia, a Bíblia está cheia de textos onde Deus condena a adoração debaixo de árvore, mas só como exemplo, na Escandinávia eram comuns os sacrifícios feitos debaixo de árvores, a Thor e a Odin. Inclusive Thor era até um desenho, né? Só que a gente não sabia que Thor era um deus pagão adorado na Alemanha. Isso era Thor, né? Os vikings, né? Adorado pelos vikings, aqueles povos chamados de bárbaros, né? O que acontece? Esse Odin, ele era o demônio das tempestades. Você sabe que todo tipo de ação no tempo, relâmpago, trovão, os povos mais antigos, eles ficavam muito apavorados e eles ofereciam sacrifícios a esses deuses para que eles ficassem mais sossegados e tranquilos e não castigassem a eles. Vocês sabem disso, né? Que toda cultura tem um culto por trás. Diga comigo assim: toda cultura tem um culto por trás. Tá? Antes de ter a cultura, tem um culto. Em todos os lugares, em toda cultura que você for, tem um culto. Você vai ver que Deus era adorado ali e você vai entender a cultura que está por trás disso. Esse Odin, ele era o demônio das tempestades. Então o que os escandinavos faziam? Ofereciam sacrifícios em árvores para aplacar a ira de Odin. Entendeu? Era sacrifício, o Thor era o filho do Odin, né? Então era sacrifício a Odin e ao filho dele, que é o Thor. Entendeu? E sempre se adorou em árvores. Sempre. O próprio Tammuz recebia sacrifícios em árvores. O próprio Tammuz, né? Foi lá na Babilônia que isso começa, porque depois do dilúvio, qual foi a sociedade humana a se reconstruir? Babel, filho. Foi Babel. Os homens se revoltaram contra Deus. Foi Babilônia. Deuteronômio 16, 21. Leia comigo.
Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Por que Deus está dando essa ordem? Porque Deus sabia que os povos vizinhos de Israel, que depois que Israel chegasse em Canaã, queridos, do lado, as nações vizinhas são povos pagãos que também fazem seus sacrifícios e fazem sacrifício aos deuses falsos. E eles usavam sempre árvores para fazer esse sacrifício. Então o Senhor falou, olha, quando você chegar em Canaã, não faça igual aos povos pagãos que não me conhecem. Não façam postes ídolos plantando qualquer árvore junto ao meu altar. Olha lá Jeremias 10, 2. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, dos pagãos, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, está vendo? Sinais dos céus, tempestades, trovoada, relâmpagos. Não se assustem com isso. Os gentios se atemorizam e começam a idolatrar. Os costumes dos povos são vaidade, pois cortam um bosque, do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Só faltava colocar com bola de Natal, né? Não é verdade? É. Tá vendo? Olha ele aí. Agora vamos falar um pouquinho desse aí, Papai Noel, né? Ele é um velhinho até... um velhinho, digamos assim, simpático, bonachão, né? Quantos aqui já sentaram no colo do Papai Noel? Quando era criança? Olha, eu confesso que quando eu era criança, gente, o Papai Noel vinha de helicóptero, lá no Maracanã, né? Acho que ainda vem. Eu tinha um desejo de ir lá, ver o Papai Noel descer. Isso mexe, fascina, isso mexe com fantasia, né? Isso mexe com a imaginação, só que isso é uma mentira. Por quê? Porque esse velhinho, bonzinho, gorduchinho, esse velhinho, ele é quem? Ele é o São Nicolau. São Nicolau, ele era o bispo da cidade de Mira, na Ásia, e que, de fato, esse bispo era um homem caridoso. Tá? O bispo São Nicolau, ele era um homem caridoso. Ele se importava com os pobres e ele não gostava, assim, de reconhecimento. Então, ele dava presente secretamente, atendia as necessidades das pessoas de forma secreta. Não no dia 25 de dezembro, evidentemente, né? Mas ele foi identificado como um bispo bom, uma pessoa boa, o Nicolau, né? E a figura do Papai Noel foi inspirada, então, nesse bispo, que foi depois canonizado pela Igreja Católica, né? Era um homem caridoso, tinha hábito de dar presentes em secreto aos pobres. Na Alemanha, o Papai Noel, ele foi considerado patrono das crianças. Isso começou a se espalhar na face da terra, né? A figura do Papai Noel. Os irmãos notem que o Natal, do jeito que ele é celebrado hoje, ele não nasceu desse jeito. Ele tem uma origem, que é a adoração ao sol, os solstícios de inverno, no dia 25 de dezembro, e a mescla com o cristianismo no tempo de Constantino. O Papa Libério, ele estabelece, então, como data oficial do Natal, porque ele era celebrado em várias datas diferentes. O Libério disse, não, vai ter que ser, então, no dia 25 de dezembro. Entendeu? A mamãe Noel, a mamãe do Papai Noel, né? As novidades vão... veio para o Brasil. Tem tudo, né? Dá de tudo. Aí o que acontece, gente? Preste atenção nisso. O Natal, do jeito que ele é hoje, ele é fruto de uma progressão, de uma evolução da festa. Não começou como é hoje. Papai Noel de roupa vermelha, entendeu? Não começou com as árvores de Natal do jeito que são hoje. Começou com o quê? Com os pinheiros.
né? É importante falar, por que o pinheiro foi escolhido para ser árvore do Natal? Porque o pinheiro, ao contrário das outras árvores, num frio rigoroso, a folha do pinheiro não murcha. As outras folhas murcham, do pinheiro não. E isso para os povos antigos era a esperança de que aquele inverno iria passar e o sol iria voltar. Por isso que a guirlanda, que eu vou falar daqui a pouco, é feita de folhas de pinheiro, entende? A função é essa, é falar da esperança do retorno do sol, as velas inclusive, mas eu vou falar sobre tudo isso. Vamos nos deter por hora no velhinho bonachão, né? O Papai Noel. Então, ele é o patrono das crianças, ele não tinha a princípio essa roupa vermelha, né? O Papai Noel, do jeito que a gente conhece hoje, com roupas vermelhas e detalhes brancos, vem de que época? 1886, foi um desenho que foi feito numa campanha publicitária, entendeu? Que ele veio com roupa vermelha. E no ano de 31, a Coca-Cola, para estimular o consumo de refrigerante no inverno, associou o consumo do refrigerante ao Papai Noel. Quais são as cores da Coca-Cola? Vermelho e branco. Então, em 31, a Coca-Cola, ela associou as cores do refrigerante ao Papai Noel. E aí, então, chegou ele, tá vendo? Bota, até com direito a um... Ipa, calma aí. Vamos lá, então. Por que nós mentimos para os nossos filhos, escondendo a verdadeira face do Papai Noel? Por que nós mentimos para os nossos filhos, escondendo que o verdadeiro Papai Noel tem suas origens na Babilônia, não é? Que o Papai Noel, que o Natal é uma festa babilônica, que o Natal, que o Papai Noel é uma lenda inventada. Está lá escrito para a gente não mentir para o nosso próximo. E por que a gente mente para os nossos filhos? Inventando mentiras de coisas que não existem. Olha bem para o rosto dele, Rebeca, para você ver. É assim que esse homem aí, entendeu? Olha bem para a cara dele. Ele não é aquele velhinho bonitinho. Ele é esse aqui, atrás da máscara do velhinho bonzinho, tem esse aqui, né? É Nimrod, caçador de almas. É verdade, entendeu? Então, o Papai Noel, Márcio está admirado com a figura do Papai Noel. Eita, rapaz, olha, deixa por conta da sua imaginação, pode ser um monte de coisa. Muito feio esse Papai Noel, né? Então, o que acontece? A gente fica mentindo para os nossos filhos, vendendo ilusões, botando o sapatinho na calçada, na janela. Hoje em dia as pessoas nem fazem muito isso, porque com medo de alguém roubar o sapatinho da criança, né? Os dias são maus. Mas lá no dia seguinte está lá os presentinhos no pé da árvore e as pessoas dizem para os filhos que foi o Papai Noel. Foi Papai Noel coisa nenhuma, né? Você deve dizer assim, foi Deus que me deu a graça e a saúde para comprar esse presentinho para você, né? Então, é melhor falar a verdade, né? Porque Deus não habita na mentira. Não pode ser uma festa cristã, uma festa que tem mentira. Uma festa que tem glutonaria, gente. Parece que não é Natal se não tiver na mesa uma mesa com peru, uma mesa com rabanada, uma mesa com nozes, com castanha, bebida. As pessoas têm que comer, empanturrar, beber, entendeu? É uma festa da glutonaria, é uma festa da luxúria, onde as pessoas, para se sentir bem numa reunião de família, tem que estar com roupa nova. Verdade ou mentira? Muitas crianças ficam tristes, porque papai às vezes está desempregado, papai está em uma condição financeira ruim, não tem dinheiro para comprar um brinquedo, às vezes o coleguinho da escola ganhou um brinquedinho e ele se sente inferiorizado, não passou lá, exatamente. Então, irmãos, pode ser cristão uma festa que oprime, uma festa onde as pessoas anualmente se ignoram o ano todo. Chega não, Natal tem que fazer as pazes,
Tem que... Às vezes está interessado só na ceia, né? Da outra hora. Às vezes está interessado só em passar lá na ceia e fazer uma refeição só no dia do Natal. No dia seguinte acabou tudo. Como é que pode ser cristão uma festa dessa? É verdade? Pois é. Então, a gente precisa considerar essas coisas. O presépio. O presépio nasceu com São Francisco de Assis, tá? O presépio, o que é o presépio? Presépio são miniaturas, né, reproduzindo José, Maria, o menino Jesus no braço de Maria, os animais, né? O boi, o jumento, normalmente um boi e um jumento, e o José e Maria. Pode ter outras coisas também, mas basicamente tem que ter o boi e o jumento. José, Maria e o menino Jesus. Francisco de Assis, frade católico, no ano de 1223, na cidade de Greccio, na Itália, ele foi o primeiro a fazer o presépio de Natal, tradição que vem a partir então do século XIII, né? Tem nada a ver com Jesus, Jesus não mandou fazer nada disso, né? Mas data do século XIII. As guirlandas, o que são guirlandas? São ramalhetes, né, de folhas de pinheiro adornadas com laço, que as pessoas botam onde? Normalmente na porta, não é verdade? Você não tem ideia a quem que você está dando boas-vindas com isso, né? Porque a origem da guirlanda qual é? É justamente essa que eu falei sobre o pinheiro. Como o pinheiro é a árvore cuja folha não murcha por causa do inverno, ele representa a esperança de que o sol vai voltar. Então, é as boas-vindas ao sol. Só que não é o astro físico, é a entidade, não é? O demônio que está por trás disso. Então, quem bota a guirlanda está dando boas-vindas. A que espírito? Com certeza não é o Espírito de Cristo, que parece estar muito longe do Natal, porque todo mundo come, todo mundo bebe, dá presente um para o outro. Ué, mas o aniversariante nem é lembrado. O aniversariante nem é lembrado. Que festa é essa que diz que é do nascimento de Jesus e não se fala nele? Não é verdade? Por isso que a gente precisa questionar, irmão, o que tem de cristão nisso, né? Ou será que é uma festa que atende interesses hoje muito mais comerciais, não é? E tem como plano de fundo esse engano espiritual que a Babilônia trouxe. A guirlanda, então, recolhia-se folhas de pinheiro em pleno inverno, porque eram as únicas que permaneciam verdes. Com elas, preparava uma guirlanda que refletia a esperança do retorno do sol depois da escuridão do inverno. Compreende? Está aí a origem da guirlanda, né? A famosa guirlanda. E as velas? As velas é muito simples também. É o quê? As velas, era costume colocar as velas em círculo e acendê-las. E as preces eram dirigidas ao Deus da luz e pediam que ele fizesse girar a roda da terra de volta em direção ao sol. Você imagina o desespero do sol não voltar. As noites muito longas, gente. Muito longas. E tem lá na Antártida, 6 meses, não é isso? De noite. Direto. E 6 meses de sol. Quanto mais para o extremo for, mais longas as noites são. Então você pode imaginar para esses povos como era, as noites muito longas e os dias muito curtos. Então eles acendiam vela e faziam rituais para que o sol pudesse voltar. E a longa noite fosse embora. E a troca de presentes? Troca de presentes é característico tanto do Natal como das Saturnálias. E os cristãos seguramente tomaram dos pagãos, como demonstra com clareza o Conselho de Tertuliano, Biblioteca Sacra, volume 12. Eu trouxe, irmãos, eu tenho aqui a enciclopédia. Eu não sei se eu estava comigo em casa, mas é a enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã, onde está lá o verbete do Natal, falando tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos.
Esse tipo de informação é muito fácil hoje de se ter, tá? Os que estão mais tempo aqui sabem que nós falamos sobre isso há muito tempo. Hoje há um interesse maior das igrejas em falar a respeito desse assunto, mas há 12 anos eu venho falando desse assunto, há 12 anos, e agora um número maior de igrejas estão se abrindo para a verdade sobre as origens do Natal. Vocês sabem disso, né? Amanhã mesmo estaremos ministrando em tantos outros lugares que o Senhor tem aberto essas portas. Então veja que ninguém realmente pode ir contra a verdade. Ninguém. Deuteronômio 12, 30, 31. Vamos ler? Guarda-te que não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Está vendo? Deus diz para não fazer assim, como fazem os povos pagãos. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimam aos seus deuses. Ou seja, o Deus de Israel é um Deus santo, e Ele quer um povo santo, um povo que não tenha nada de Babilônia dentro de si. Amém, queridos? Porque, na verdade, estamos vivendo os dias em que a Babilônia se reergueu na terra de novo. Como é que nós sabemos? Por causa de tudo isso. É um império mundial anticristo, contra Deus. Ela não aceita os valores do reino. Os valores de Deus não são bem-vindos nela. Por isso que quem não tem a marca da besta não pode nem comprar nem vender. Por quê? Porque, irmãos, se nós estamos rejeitando a festa pagã, isso significa que a marca da besta não está em nós. Entende isso que eu estou dizendo? Se nós estamos rejeitando o paganismo, é porque a marca da besta não está em nós. Se a marca da besta tivesse, a gente estava celebrando o paganismo dentro da igreja. Nós temos que rejeitar o paganismo. Rejeitar o paganismo. Hoje, a gente passa em frente de igrejas, tem árvore de Natal. Aqui em São Gonçalo tem várias. Árvore de Natal, pisca-pisca, compreendeu? Eu não me surpreenderia se o pastor fosse pregar vestido de vermelho com barba branca, entendeu? É verdade? Só falta isso. Só falta isso. Só falta isso. Porque nós estamos vendo as origens dessa coisa. Não é verdade? Sério, não é? É muito sério. Então, estamos na Babilônia sem saber. Olha lá, queridos. Mas a Babilônia vai cair. A Babilônia vai cair. Porque a palavra de Deus, ela vai derrubar a Babilônia. Nada podemos contra a verdade. Queridos, isso pode ter sido escondido da igreja por muitos séculos. Dos crentes por muitos séculos. Mas está na hora da verdade raiar em nossos corações e a gente romper com isso. Está profetizado, Apocalipse 18:2, está profetizado. Então exclamou com potente voz, dizendo, vamos falar, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Agora veja o versículo 3 e 4. Pois todas, olha como é que a Babilônia deu do ensino, das festas dela, do estilo de vida para toda a terra, e todas as nações têm bebido desse vinho de prostituição, desse ensino. Toda a terra, não tem uma cultura que não celebre Natal, não tem uma cultura que não tenha lá o equivalente do Papai Noel, não tem uma cultura, gente. 25 de dezembro em todas as culturas não cristãs, uma festa chamada cristã é celebrada. Não querem nada com Cristo, mas o espírito do Natal está lá. Como é que pode? Querem a festa e não querem o aniversariante? Como é que pode? Que tem isso a ver com Cristo? A Babilônia tem dado
do seu vinho, do seu ensino, da sua prostituição, porque adorar o sol e não a Cristo é prostituição. Com ela se prostituem os reis da terra. Repare, Natal é uma festa comercial ou não é? Olha aqui, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua. É a festa da luxúria, é a festa da vaidade, é a festa da soberba, é a festa da glutonaria, é a festa da bebedice. Não se enganem, muitos acidentes vão acontecer, que Deus nos guarde, mas no dia de Natal se bebe, se embriaga, por isso que tem que ter lei seca mesmo. Por quê? Porque enchem a cara e vai para a rua. Que espírito cristão é esse? Camarada está embriagado, tirando vida dos outros, dando prejuízo nos outros, batendo com seus carros, pessoas se desentendendo. Pois é, irmãos, é uma festa pagã, porque se fosse cristã, teria justiça, paz e alegria. Mas como não é uma festa cristã, existe tristeza em muitas casas, em filhos cujos pais não têm dinheiro para comprar presente, em famílias aonde o ente querido não está, e aí se sente o vazio, porque tem que fazer aquela ceia naquela hora, naquela noite, para depois assistir a missa do galo. Aliás, se o Natal é a festa que adora o sol, olha como é que a Igreja Católica, gente, assumiu um culto babilônico. Isso é babilônico puro. Aquele sacerdote com aquelas roupas vermelhas. Você já viu lá a grande prostituta vestida de vermelha? Vai ver a roupa do Papa, todo vermelho. E a missa se chama missa do galo. Irmão, galo para mim, só azeite. Ou na panela. Que missa? A Sociedade Protetora dos Animais ali se manifestou. Bom, mas a missa é pagã, gente. Olha só, é pagã, a missa é pagã. O que o galo faz? Ele faz o quê? Ele canta de madrugada anunciando o quê? O sol, gente. É o sol, a missa do galo. É a vigília da noite para o retorno do sol. Só não entende quem não quer. Está na nossa cara. Babilônia está aí. Os reis da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E no versículo 4 está um chamado. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Retirai-vos dela. Sai da Babilônia, meu povo. É o chamado de Deus. Para não ser cúmplice dos seus pecados e não participar dos seus flagelos. É um chamado de Deus para que nós venhamos a romper com Babilônia, cortar com as raízes do paganismo, porque o Deus de Israel é um Deus santo, é um Deus que é santo, 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 adorado, glorificado e exaltado seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. Toda a terra está cheia da sua glória, a Ele a adoração, a Ele a glória. Sim, meus irmãos, precisamos romper com a Babilônia, ouvir o chamado de Deus. Chegamos à segunda parte, então, do nosso estudo. Quando Jesus nasceu? Lucas 2, de 1 a 14. Abra sua Bíblia aí. Cadê a sua Bíblia? Jesus nasceu em dezembro? Quando Jesus nasceu? Lucas capítulo 2, versículo 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. O enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada na manjedoura. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Lindo esse texto. Vamos analisar. Quando Jesus nasceu, será que Jesus nasceu em dezembro? O texto de Lucas, capítulo 2, mostra que não. Jesus não poderia ter nascido em dezembro. Por quê? Muito simples, dezembro é inverno. Inverno rigoroso. Na Bíblia, na própria Bíblia, você tem versículos falando a respeito disso. João capítulo 10, versículo 22, Jesus está celebrando uma festa chamada Hanukkah, festa da dedicação do templo, e era inverno. Essa festa é celebrada em dezembro, e o texto diz em João 10, 22, era inverno. Era dezembro, com certeza, porque é a festa das luzes, ou Hanukkah, que Jesus estava celebrando. E outros textos mais. Então veja, Jesus nasceu em dezembro? Não. Por que não? Primeiro, foi feito um recenseamento. Olha o texto, Lucas 2:1. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, que era imperador romano, convocando toda a população do império para recensear-se. É o que o IBGE faz, né? O censo, a contagem do povo, para saber quantos habitantes tem. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Meu irmão, se você fosse imperador romano, você, Leonésio, você iria convocar um censo em pleno inverno, onde as pessoas querem ficar dentro de casa? Um censo onde todos vão ter que sair e ir para a sua cidade de origem. José, por ser ele da tribo de Judá, ele tinha que ir para Belém. Ele era da tribo de Judá, de Belém da Judéia. José, por ser pai de Jesus, né, ele foi para Belém da Judéia. Ele tinha que se recensear lá. Ora, ele sai de Nazaré e vai para Belém da Judéia. Você acha que ele iria encontrar dificuldades ou não? Com certeza, ele sai da Galileia e vai para Belém da Judéia. Olha o versículo 4. José subiu da Galileia, cidade de Nazaré, para a Judéia. Imagina isso no meio de neve. Será que ele foi de esqui? Gente, de trenó? Gente, ele foi montado no jumentinho dele. É difícil você andar no gelo. Então não pode ter feito um recenseamento. Será que não tinha data melhor para fazer um recenseamento a não ser no inverno? Com certeza que sim. E isso já mostra que não pode ter sido no inverno o nascimento de Jesus, porque foi feito um recenseamento. Você precisa ter argumento. Se alguém vier te perguntar, me diga por que Jesus não pode ter nascido em dezembro, abra Lucas 2 e diz: foi feito um recenseamento. As pessoas tinham que sair de todas as partes. Isso não pode ter sido feito no inverno. Até porque, como não tinha vaga na hospedaria, como é que estava Belém da Judéia? Gente, estava lotado. E não era por causa do recenseamento, não. Era porque tinha uma festa sendo celebrada em Jerusalém. Você vai ver que festa é essa. Então não podia ser no inverno, de forma nenhuma. Tá bom? Então vamos lá. Só podia ser em outra parte do ano. O que mais? Será que o imperador convocaria o censo no inverno? Claro que não. Lucas 2, antes do versículo 8, põe aí o versículo 7.
6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, quer dizer, ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou, deitou na manjedoura, porque não tinha lugar para eles na hospedaria. Manjedoura é um lugar como? Frágil, não é? Aberto. Já pensou o menino Jesus congelado na neve? Não pode, gente. Manjedoura na neve, combina? Não pode. Não pode ser no inverno. Primeiro, porque era censo. Houve um recenseamento. Por que não podia ter sido feito no inverno? Porque o menino ia congelar. Mais uma. Está aqui, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias Ou seja, rebanhos guardados de noite. Imagina. Rebanhos, campos, céu aberto de noite. Aí, Valéria, ia congelar as ovelhinhas todas. Ia virar picolé de ovelha, não é? Não pode, gente. Você já pensou isso em meio à neve? Neve em Israel. Não pode. Não pode ter sido em dezembro. Esses rebanhos, eles estão retornando, porque não pode ficar no tempo. Agora está de dia, imagina de noite. Não pode. Não tem como. Tá? E por fim, vamos ver em que época que Jesus nasceu. Você acha que muitas pessoas precisavam ouvir esse estudo, sim ou não? Sim ou não? Precisavam, né? Quanto mais pessoas a gente puder falar, melhor. Por quê? Exatamente pelo fato de que um engano está caindo por terra agora. Né? Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Que época que Jesus nasceu? A Bíblia nos dá uma pista. A Bíblia não fala a data, mas a Bíblia mostra a época. Não mostra o dia, mas mostra a época. Como é que eu sei? Por causa da Bíblia. A Bíblia nos dá uma pista para encontrarmos o período do ano em que Jesus nasceu. Como é que eu sei? É porque há uma diferença de 6 meses entre João Batista e Jesus. Se nós descobrirmos o dia, ou o mês, o dia não, mas o mês que João Batista nasceu, dá para a gente ver o mês que Jesus nasceu? O que você acha? Dá ou não dá? Dá. Porque a diferença é de 6 meses. Se eu encontrar o mês que João Batista nasceu, eu posso encontrar o mês que Jesus nasceu. E aí então nós chegaremos ao mês do nascimento de Jesus. Lucas 1,5, vamos ler. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Muito bem. Quem são esses? São os pais de João Batista. Ele era sacerdote, ele já era idoso, a esposa era idosa e era estéril. E eles oravam ao Senhor querendo um filho. Né? E aí o que Deus fez? Deus, no dia que o Zacarias estava entrando como sacerdote para ministrar no templo de Jerusalém, para queimar o incenso diante de Deus, a Bíblia diz que o anjo apareceu a ele e disse que Isabel conceberia, não muito depois desses dias que Isabel iria conceber, e João Batista ficou muito tão impactado com a notícia que ele ficou mudo. Eu falei João Batista, né? Zacarias. Verdade, Zacarias ficou mudo. Ele simplesmente, o anjo falou, aliás, foi o anjo que disse, você vai ficar mudo, não creu no que eu estou falando? Engraçado, né? Sacerdote incrédulo, sacerdote que não crê, né? O anjo apareceu, você não está crendo não, que eu sou Gabriel, assisto na presença de Deus, fui enviado para te dar essa boa nova, vai ficar mudo. Eu acho que se incredulidade deixasse todo incrédulo mudo, ia ter muito pouca gente falando. Mas aí então, o Zacarias ficou mudo até que ele volta para casa. Quando ele chega em casa, né, ele se encontra com Isabel, cheio de saudade, e aí então João Batista é concebido. Preste atenção no que eu vou te mostrar. Nesse texto tem uma chave muito importante para você saber
o mês em que João Batista estava no templo. Porque assim que ele saiu do templo, ele foi para casa. E no que ele chega em casa, o Senhor abençoa e João Batista é concebido. Presta atenção. Ele era um sacerdote do turno de... Aqui está a chave. Interessante como que o Espírito Santo, Lucas inspirado, revela isso. E é uma pista, gente, tremenda para a gente hoje poder entender isso. Por que o turno de Abias? Porque haviam 24 turnos sacerdotais que ministravam no templo, na presença de Deus. 24 turnos que cobriam os 12 meses do ano, de modo que tinham 2 turnos para cada mês. E os turnos, cada um servia na sua ordem. O turno de Zacarias era o turno de... Agora precisamos saber qual é o turno de Abias, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, para poder a gente ver que mês ele entrou no templo. Vamos ver 1 Crônicas 24, versículo 7 até 12. Saiu a primeira sorte a Joiaribe, a primeira sorte, turno de Joiaribe, segunda sorte, turno de Gedaías, terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias. Eu só parei o texto aqui porque o que nos interessa agora é ver qual é o turno de Abias. Abias é qual turno? 8º. São 2 turnos por mês. Então ele serviu no 4º mês. Resta saber que mês é o primeiro no calendário judaico. A partir daí, irmão, a gente vai chegar no nascimento de João Batista. Vamos ver. Lucas 1, 23. Conforme lemos. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ou seja, serviu no 8º turno, durante os dias do seu ministério, ou seja, os 15 dias, porque 24 turnos, 2 por mês, durante 12 meses. Cada turno é 15 dias. Durante os dias do seu ministério, voltou para casa. Depois terminou esses dias e voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. É depois que ele voltou para casa. E ocultou-se por 5 meses. Por 5 meses. Ocultou-se por 5 meses. Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. Veja bem, o que está dizendo esse texto é que no 6º mês da concepção de João Batista, Maria, ela teve o seu útero fecundado por obra e graça do Espírito Santo. Ou seja, há uma diferença de 6 meses entre Jesus e João Batista. Vamos então descobrir o mês da concepção de João Batista. E assim nós vamos chegar no mês da concepção de Jesus e do nascimento de Jesus. Amém, irmãos? Só falta mais uns 3 slides. Vamos ver. O turno de Abias era o 8º. Haviam 24 turnos de sacerdotes servindo no templo. Cada turno 15 dias, 2 turnos a cada mês. Qual é o primeiro mês? O primeiro mês é o mês de Abib, que é o mês da Páscoa. É ali que começa o serviço no templo. É o principal dos meses do ano do calendário religioso de Israel. É o mês de Aviv. Abib está na nossa Bíblia, mas em hebraico é Aviv, que é o mês da primavera. É o mês da libertação do Egito. Ali começa o calendário religioso, é o primeiro mês. Presta atenção. Aqui nós temos a tabela. Aviv é o primeiro mês, também chamado de Nissan. Segundo mês, o mês de Ziv. Segundo mês, Sivan. Repara o nome do 4º mês. Tamuz. É isso mesmo. Por que ficou chamado Tamuz? Foi nesse mês que Ezequiel ouviu aquelas mulheres chorando por Tamuz. Ficou marcado aí como o mês que eles idolatraram Tamuz. 5º mês, Ab. 6º, Elul. 7º, Etanim. 8º mês chamado Bu. 9º, Quisleu, Tebete, Sebate, Adar. Cada um desses, tem o equivalente aqui do nosso calendário. O primeiro mês, Abib, equivale a março.
Ziv, abril. Sivan é maio. Tamuz é junho. Ab, julho. Elu, agosto. Etanim, setembro. Bu, outubro. Quisleu, novembro. Tebete, dezembro. Sebate, janeiro. Adar, fevereiro. O turno de Abias é o 8º. Portanto, só pode ter sido no mês de junho, no mês de Tamuz. Por quê? O primeiro e segundo turno serve no primeiro mês. O terceiro e o quarto no segundo mês. O quinto e o sexto no terceiro. O sétimo e o 8º só pode ser no quarto mês do calendário judaico, que é junho, que é o mês de junho. Estão acompanhando até aqui, irmãos? Sim ou não? Sim? Abias estava aqui. Quando ele sai, terminados os dias do seu ministério, o sacerdote Zacarias vai para casa cheio de saudade da esposa, ainda mais que recebeu a promessa do anjo, né? Então ele foi para casa dar uns beijos na esposa. E aí, provavelmente, qual foi o mês da concepção? O mês da concepção do João Batista foi justamente julho. Concorda comigo? Passados esses dias, ela concebeu. Provavelmente foi aqui, ó, em julho. Conta 9 meses a partir de julho. Conta comigo. Agosto. Diga 1. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. Janeiro. Fevereiro. Março. Abril. João Batista nasceu em abril. 9 meses, não é isso? A partir daqui, conta mais 6 meses, você vai chegar a Jesus, ao nascimento de Jesus. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Jesus nasceu, irmãos, para mais ou para menos entre setembro e outubro. Por que eu sei? Esse cálculo nos mostra que não dá uma data, mas dá um período. E por que eu sei que é isso mesmo? Porque setembro e outubro é a principal festa de Israel. Isso explica, Belém da Judéia está lotado, não tinha lugar na hospedaria. Era a festa dos tabernáculos. Então é claro e evidente, tá, que tinha que ser uma festividade aonde judeus de toda parte estivessem vindo para Jerusalém. E Belém está colada com Jerusalém. É tipo Niterói e São Gonçalo, se não for mais perto. Entendeu? Não tinha lugar na hospedaria. E o interessante aí é que eles tinham que estar não pelo decreto do imperador, mas pelo mandamento de Deus, né? Que a festa de tabernáculos é algo instituído por Deus para mandamento para os judeus e, por consequência, para todo o povo de Deus, né? Então, por isso eles estavam ali. E o imperador aproveitou a esse motivo, essa festividade, para realizar o censo. Pois é, exatamente. Você via judeus de todos os lugares em Jerusalém celebrando a festa. Não tinham lugares em Jerusalém suficiente, vai lotando em Belém, vai lotando em todas as cidades circunvizinhas a Jerusalém. Então Jesus nasceu para cumprir a festa dos tabernáculos. Irmãos, por que nós sabemos isso? Pelo seguinte motivo: todas as festas bíblicas encontram cumprimento em Cristo. A Páscoa, a nossa Páscoa, é Cristo imolado por nós. O Cordeiro Pascal, os cordeirinhos que tinham sido oferecidos no Egito, o Cordeiro Pascal, eles simbolizavam Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. A festa de Pentecostes também encontra cumprimento em Cristo. As primícias que nós recebemos, as primícias da colheita, as primícias do Espírito. Todas as festas têm cumprimento em Cristo. Tabernáculos da mesma forma. Cristo, ele veio à terra para ser o tabernáculo de Deus entre os homens. E isso está muito claro no texto de João. No capítulo 1, Jesus deve ter nascido, João Batista deve ter nascido em março, e Jesus 6 meses depois, ou seja, entre setembro e outubro, tá? Entre setembro e outubro, em plena festa de tabernáculos. Olha só o texto de João 14. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É importante, para terminarmos esse estudo, você entender a riqueza desse texto, a beleza desse texto e a revelação que está por trás desse versículo simples, mas tão profundo. Na mente de João, ele está vendo o tabernáculo que foi levantado no deserto, cuja glória divina repousava sobre esse tabernáculo. Por isso ele fala, habitou, e por isso ele fala, vimos a sua glória. Na mente de João, ele está comparando o quê? A encarnação de Cristo a um tabernáculo, porque o verbo grego é eskenosen, que significa armar uma tenda, que significa tabernacular. O verbo tabernaculou, se fez carne e armou uma tenda entre nós, num corpo de gente, num corpo de carne e sangue. Glória a Deus, Jesus nasceu. E a festa que celebra o nascimento de Jesus não é o 25 de dezembro, mas é a festa dos tabernáculos. Por quê? O verbo se fez carne, entrou na história humana e montou uma tenda, ou seja, manifestou-se em forma de homem, num corpo de homem. Vimos a sua glória, ou seja, vimos a presença do Pai nele, vimos o Espírito do Pai nele, vimos a Sheriná, vimos a glória, a manifestação da presença de Deus na vida do Filho, a glória do unigênito do Pai. É muito lindo isso. Ali é o tabernáculo armado, o verdadeiro tabernáculo. Claro que há um tabernáculo, Cristo é a miniatura desse tabernáculo, Jesus é a miniatura. Um tabernáculo ainda muito maior vai ser manifesto, né? E o fundamento desse tabernáculo é o próprio Jesus, né? O fundamento desta cidade santa e gloriosa que é o tabernáculo de Deus, que um dia estará entre os homens aqui na terra. Queridos, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe, guardem essa palavra, tenham ela no coração. Alguns conselhos. Você que está ouvindo esse CD, ame a verdade. Esconda a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus. Segundo lugar, seja sábio. Não satanize as pessoas porque elas celebram o Natal. Seja sábio. Você sabe agora qual é a origem da festa. Mas se alguém lhe convidar para ir na festa, não se indisponha contra seus parentes. Por quê? Porque você nunca vai ganhá-lo se você vier dizer que o Natal é pagão. Porque um pagão, alguém que não é crente em Deus, em Jesus, para ele não faz a menor diferença se é pagão ou não. Então você deve ter sabedoria. Você e sua casa, se todos já são crentes, você não deve montar árvore de Natal, evidentemente. Você não deve entrar nesse espírito de Natal, evidentemente. Mas nós não somos só nós, a nossa esposa, os nossos filhos. Tem cunhado, tem primo, tem tio, né? Tem parente. E às vezes as pessoas vão te procurar, vão te chamar. Então, irmãos, vamos usar de prudência, de equilíbrio, de sabedoria. Deus vai te ensinar como se conduzir. Sente na mesa, fale de Jesus. Aproveite essa oportunidade e fale de Jesus. Você sabe que o Natal nada tem a ver com Jesus, mas aproveite essa oportunidade para falar de Cristo. É importante nós falarmos isso, porque muitos, por causa do conhecimento, eles podem tomar uma atitude radical e até mesmo se indispor com familiares, os quais vão ficar tão tristes e revoltados que vão se fechar para o Evangelho. Vamos nos fazer de loucos para ganhar os loucos. Então, se alguém te convidar, vá. Faça a refeição sabendo que é uma refeição comum e fale de Cristo. Mas dizer que o Natal é cristão, não é não. Você vai aproveitar essa situação para ganhar alguém para o Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Vamos ficar na paz do Senhor. Amém.